Fala pessoal, nessa aula então a gente vai falar sobre recorrência, né? Na verdade o assunto recorrência já apareceu, né, em outras aulas, a gente inclusive vai relembrar, né, um pouquinho na aula de hoje, né, mas a gente vai ver na aula de hoje que normalmente quando eu estou trabalhando com algoritmos recursivos, né, eu consigo expressar o tempo de execução deles a partir de equações de recorrência, tá? Então elas auxiliam a gente, né, a determinar o tempo de execução de um algoritmo, né? Então, a gente vai, na aula de hoje, né, relembrar um pouquinho, né, do uso da recorrência aí no projeto de algoritmos e depois a gente vai, inclusive, pegar o algoritmo merge sort, que foi o algoritmo que a gente viu, né, como um algoritmo recorrente aí, né, para a ordenação de sequências e vamos analisar, né, o tempo de execução dele, né, e a equação de recorrência que descreve esse algoritmo, tá ok? Então, vamos lá. Então, olha só, que nem eu disse, né, informalmente nas aulas passadas, né, a gente já se deparou com o assunto recorrência, né? A gente, inclusive, já deu uma breve definição para ela, né? A gente disse que recorrência era uma expressão que descreve uma função em termos dela mesma, tá? A gente viu também, né, que a indução e recorrência, elas andam de mãos dadas, né? A gente viu, quando a gente falou de indução, né, que a aplicação da indução vai me levar ao projeto e construção de algoritmos recursivos, né? Então, a recorrência, via de regra, ela pode ajudar a gente a resolver problemas maiores a partir do conhecimento da solução de problemas menores relacionados àquele problema, né? Então, a estratégia de divisão e conquista, que a gente ainda vai ver, né, ela soluciona problemas maiores, dividindo os problemas, né, em problemas menores e utilizando a recorrência para combinar esses problemas. Então, só para a gente ver algumas situações, né, em que o uso da recorrência é importante, tá? Então, que nem a gente viu lá na aula de indução, na aula de ordenação, né, a aplicação da recursão, ela pode ser uma estratégia poderosa aí no projeto de algoritmos, né? Então, um algoritmo capaz de solucionar um problema para uma instância menor, né, muitas vezes, né, se ele for progressivamente combinado, né, a gente pode obter, né, uma solução para a nossa instância de interesse, né? Então, quando o algoritmo contém uma chamada recursiva a si mesmo, né, que a gente viu um algoritmo recursivo, né, o tempo de execução, que nem eu comentei no início da aula agora, ele pode ser frequentemente descrito por uma equação de recorrência, tá? Então, o tempo de execução global para um problema de tamanho n, na verdade, ele vai ser obtido a partir do tempo de execução para entradas de tamanho menor. Isso vai ficar mais claro na hora que a gente estudar o caso do merge sort, tá? Então, para a gente aplicar, né, a recorrência para um determinado problema, a gente precisa responder, né, a seguinte pergunta, né? Então, dado uma instância de tamanho n, né, existe uma instância menor que eu consigo, né, resolver e essa solução me ajuda a resolver, né, essa instância de tamanho n? Tá? Então, se a gente considerar lá o nosso algoritmo merge sort, a gente viu que a resposta era sim, né? Ou seja, o que acontecia lá? Ele fazendo ordenação, né, para instâncias de tamanho menor, né, na verdade a gente começou até com tamanho 1, né, lá no último nível de recursão, né, eu conseguia, resolvendo esses problemas, eu conseguia resolver o problema de ordenação para o meu vetor de entrada, né, de tamanho n. Tá? A gente viu também lá no cálculo do polinômio, né? Quando a gente fez aquele algoritmo do polinômio, na verdade, né, o processo de recorrência, né, a cada passo eu estava fazendo o quê? Calculando, né, um coeficiente do meu polinômio e eu ia somando, né, essas soluções até eu obter a solução que correspondia ao meu polinômio como um todo, né? Bom, então vamos agora ver uma outra utilização da recorrência, né, que é na parte de análise de tempo, né, de algoritmos recursivos através de equações de recorrência, tá? Então, a gente vai utilizar a recorrência para calcular o tempo de execução do merge sort que a gente viu, né, na aula sobre ordenação. Então, a gente tem que T de n, né, é o tempo de execução para um problema de tamanho n. Então, se a gente imaginar aqui, primeiramente, né, se eu tiver um problema de tamanho 1, né, o tempo é constante, então T de n seria simplesmente θ de 1.
por simplicidade, né, nessa análise que a gente vai fazer, a gente vai supor, né, que a nossa instância de entrada é uma potência de 2. Tá? Por que uma potência de 2? Porque daí a hora que a gente for fazer, né, sempre que a gente dividir em subproblemas, né, a gente vai produzir sequências de tamanho n sobre 2. Tá? Não precisava ser assim, mas é só por uma questão de simplicidade. Tá? No caso do algoritmo merge-sort, então, em cada passo, né, o problema original ele é dividido em 2 novos subproblemas que têm metade do tamanho do problema original. Né? Então, para a gente analisar esses tempos, a gente vai considerar, né, que o tempo que a gente leva para dividir lá em cima, quando a gente tinha o algoritmo merge-sort, quando ele chama a si mesmo, né, então o que ele precisa fazer? Ele precisa calcular o meio e precisa fazer 2 chamadas recursivas. A gente vai considerar que esse tempo é d de n, tá? Que é o tempo para dividir o problema em 2 subproblemas. C de n a gente vai chamar como sendo o tempo, né, para ele combinar as soluções. Né? Então, dado que ele recebeu o retorno, né, de 2 recursões, ele precisa combinar aquilo ali. Então, a gente vai chamar esse tempo de tempo C de n, tá? Que é o tempo para combinar soluções de 2 subproblemas. Então, a gente pode dizer que t de n, né, tirando aqui esse caso para n igual a 1, ele pode ser escrito como o tempo de execução para uma instância de tamanho n vai ser 2 vezes o tempo de execução para uma instância de tamanho n sobre 2, né, porque eu divido, né, o meu problema em 2 problemas exatamente iguais, mas agora com metade do tamanho de entrada, mais o tempo que eu gasto para dividir, mais o tempo que eu gasto para combinar. Tá? Então, vamos tentar determinar quem que são esses tempos aqui. Aqui só uma observação, né? C de n, na verdade, é o tempo do algoritmo combina. Daqui a pouco a gente vai analisar ele para ver que tempo que é esse. Então, aqui a gente tem, né, o pseudocódigo do combina. Então, se agora a gente for analisando linha a linha, né, o que eu tenho aqui? Na verdade, nessas linhas aqui, eu tenho simplesmente uma operação de soma e atribuição, né, então é tempo constante. Tá? Aqui, quando eu crio aqueles vetores auxiliares que a gente viu quando a gente discutiu o algoritmo combina, né, simplesmente o que eu faço aqui? De 1 até n1, eu simplesmente vou fazer a atribuição, né, dos valores que estão no vetor A para o vetor B. Né? E de j, né, igual a 1 até n2, eu vou fazer a atribuição dos valores que estão, né, no vetor A para o vetor C. Né? Então, o que eu vou gastar? Eu gasto, né, eu executo essa linha aqui n1 vezes. E essa linha n2 vezes. Né? Se a gente pegar aqui, na verdade, a gente sabe que n1 mais n2 vai ser igual a n. Então, na verdade, isso daqui é θ de n. Né? Depois aqui eu tenho também, né, operações que têm tempo constante. E aí eu tenho que analisar, então, agora, né, o tempo que eu gasto para executar esses laços aqui. Tá? E aí, se a gente perceber uma sutileza, fica fácil da gente analisar esse tempo. Por quê? Porque, veja bem, eu tenho esse primeiro laço, e aí tenho um segundo laço aqui em e um terceiro laço em J. No caso, como a gente até assumiu, né, que a nossa entrada era a potência de 2, esses 2 laços nem seriam executados, né? Porque esses laços só executam quando na quebra um dos vetores tem tamanho diferente do outro. Tá? Mas, independente disso, a gente percebe o quê? Que o valor de K, que corresponde ao quê? Ao índice do vetor que está sendo ordenado, tanto nesse laço, quanto nesse laço, ele é sempre incrementado cada vez que o laço é incrementado. E a gente sabe que quantas vezes que ele vai ser incrementado? N vezes, né? Porque o vetor tem N posições. Então, esses laços aqui, independente da ordem que eles executem, eles vão sempre gastar tempo N. Né? Então, eu tenho aqui N execuções. Né? Então, N execuções desses laços aqui. Então, eu posso dizer que o tempo aqui é θ de N. Tá ok? Então, C de N vai ser θ de N. Bom, então a gente já sabe que C de N é θ de N. Bom, a gente pode considerar que a etapa de dividir, né, ela apenas calcula o ponto médio, né, lembra, ela simplesmente calculava qual que era o meio e fazia 2 chamadas recursivas. Então a gente pode considerar que isso daqui tem tempo constante. Né? Então, somar θ de N com θ de 1, né, lembra lá da nossa discussão, né, que os termos de menor ordem eles não são significativos, né? Então, θ de N com θ de 1, a gente pode simplesmente dizer que isso daqui é θ de N.
Então, a gente vai ter o quê? Que o nosso tempo de execução vai ser, né, quando n é diferente de 1, vai ser 2t de n sobre 2 mais θ de n, né, que esse daqui corresponde à parcela c de n mais d de n, tá ok? E aqui a gente tem, né, na verdade, esse daqui seria o pior caso, né, para uma entrada de tamanho n. Mas a questão que se coloca, né, como é que a gente resolve agora isso daqui? Né, porque eu resolvi essa parte aqui da equação, mas e essa daqui, né, como é que eu resolvo ela? Tá? Então, na verdade, na próxima semana a gente vai estudar 3 estratégias para a gente resolver equações de recorrência, né, esse tipo de equação aqui. Tá? A gente vai estudar o método da substituição, vai estudar o método da árvore de recursão e a gente vai também estudar o método mestre. Tá? Dependendo de como a minha equação de recorrência se apresenta, né, às vezes é mais interessante utilizar uma metodologia ou outra. Tá? Hoje, só para a gente ter uma intuição, né, de qual que seria o tempo de execução dessa equação de recorrência aqui, a gente vai utilizar, né, eu vou contar para vocês aqui, o método da árvore de recursão, mas eu não vou formalizar ele. A gente simplesmente vai tentar entender ele intuitivamente. Na semana que vem a gente formaliza. E a gente vai verificar que t de n, nesse caso, é θ de n log n. Tá? Então vamos ver como que a gente chega nesse resultado aqui. Então olha só. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso problema, imaginando, né, as recursões ocorrendo, o que vai acontecer? Lá no nível mais alto de recursão, né, aqui, né, onde eu ainda não fiz nenhuma recursão, o que vai acontecer? A minha entrada tem tamanho n, e o tempo, né, o custo de execução, né, é c de n, né, é uma constante vezes n, tá? Que é basicamente o quê? É a operação de divisão, que a gente viu que era uma operação lá que levava tempo constante, mais a execução do c de n lá, que era o nosso algoritmo combina, que a gente viu que ele era um θ de n. Né? Um θ de n, o que é? É alguma coisa que eu consigo representar para uma função c vezes n, uma constante vezes n. Tá? Então, o meu custo aqui no nível mais alto é simplesmente c de n. Né? E aí eu vou dividindo esses caras aqui à medida que eu vou descendo na recursão. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho esse custo c de n aqui e vou descer na recursão. Mas o que acontece cada vez que eu faço uma chamada recursiva? Eu reparto o problema em 2, né? Então agora eu tenho um problema com metade do tamanho do problema original e que vai ter metade do custo do problema original. Só que eu também tenho um outro problema, né, com metade do custo original. Então, na verdade, esses 2 problemas continuam tendo um custo c de n. E a mesma coisa acontece aqui, né? Eu divido por 4, mas eu multiplico por 4. Então, meu custo continua sendo sempre c de n. Né? Então, qual que vai ser o custo, né, total aqui, né, o tempo total aqui, quantos passos, né, na verdade, a gente está assintoticamente tentando responder, que esse cara vai levar para resolver o meu problema. Né? Em quanto tempo esse cara vai descer? Né? Eu vou fazendo recursões. Eu parto de n, aí divido por n sobre 2, depois n sobre 4, né, eu vou dividindo sempre por potências até que eu chego no problema de tamanho 1. Né? Então, o que eu estou dizendo na prática? Eu estou dizendo que, olha, eu tinha uma instância de tamanho n, e eu vou dividir ela sucessivamente por 2, por 2, por 2, até que eu chegue no tamanho 1. Então, se a gente imaginar, eu estou dizendo o quê? Que n dividido por 2 elevado ao número de vezes que eu vou dividir esse problema tem que ser igual a 1. Né? E aí fica fácil a continha. Então, n é igual a 2 elevado a x. Né? Agora, se eu aplicar log na base 2 dos dois lados, eu vou chegar à conclusão o quê? Né? Que x é igual a log de n. Ou seja, eu vou fazer log de n recursões. Tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho esse primeiro custo aqui, mais esse custo c de n, log de n vezes. Né? Que é o que está sendo dito aqui para a gente. Né? Então a gente tem log de n recursões, né? Então meu custo global vai ser o quê? Vai ser c de n log de n mais, né, o primeiro custo lá no primeiro nível, então ele vai ser cn log de n mais cn. Tá? Isso daqui o que é? Né? Eu posso desprezar esse cara, sobra para mim o quê? Cn log de n. Isso daqui é θ de n log de n. Tá? Então, essa é uma das maneiras, né, da gente resolver. Então, na verdade, o merge sort, ele tem tempo assintótico, o quê? N log de n. Tá? Então, a gente já sabe agora qual que é o tempo de execução assintótico do algoritmo merge sort. Bom,
Nas próximas aulas, né, na semana que vem, a gente vai discutir, né, outras estratégias, né, para, a partir de uma equação de recorrência, que nem a gente viu aqui agora, né, a gente determinar o tempo de execução assintótica de um algoritmo, tá ok? Mas isso é assunto para a semana que vem. Até lá, pessoal.